Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. A divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos continuar o volume 20, né? Esse trecho é muito grande. Glória a Deus, é muita coisa linda aqui. Que Jesus... Volume 20, 22 de outubro de 1926. O grande bem que levará ao reino do Fiat Divino. Como será preservativo de todos os males, assim como a Virgem, enquanto não fez nenhum milagre, fez o grande milagre de dar um Deus às criaturas. Assim será quem deve fazer conhecer o reino. Fará o grande milagre de dar uma vontade divina às criaturas. Então, ele está explicando para Luísa, né, como ela que não tem nada de exterior, que que assim como ele formou o reino da redenção na mãe dele, e através dela aconteceu o milagre esse milagre da redenção, e ela, através da entrega dela, do sim dela, dessa vida oculta que ela tinha intensa com Deus, separada, né, oculta, ela trouxe Deus às criaturas. Assim ele fez com a Luísa, nesse trabalho intenso com ela, né, ela separada, exteriormente nada se vê nela de extraordinário, mesma coisa com Nossa Senhora, mas através dela a gente recebe a vontade divina. Então ele está explicando isso para ela, né, que é a última parte o parágrafo 4 do trecho do volume 20. Então ele falou para ela, né, agora sim estou fazendo contigo para preparar o reino do Fiat Supremo, igual fiz com a minha mãe. Análogo, né, assim, bem semelhante ao que eu fiz com a minha mãe. Tenho-te comigo, eu e você, com Deus. Faço-te navegar o mar interminável dele para te dar o acesso junto ao Pai Celestial, a fim de que lhe supliques, venças, imperes, para obter o fiat do meu reino. Ele mantém ela ocupada com ele. É isso, ele mantém ela ocupada com ele, e não ocupada em cuidar das misérias das criaturas. Por que ele vai ficar fazendo ela ficar ocupada com as misérias das criaturas, se ele está preparando um bem que vai ai meu Deus, sumiu a palavra, Senhor, a gente é tão pequeno, graças a Deus, né,
que a gente é pequeno. Eu acho tão lindo aquele trecho de ontem da live. Se o Senhor não falar na minha cabeça, eu não lembro de nenhuma palavra, eu não lembro de nada. É assim mesmo. E isso tem que ser constante. É desse jeito. A palavra some da minha cabeça. Se Deus não falar, a gente é muito pequeno, meu Deus. E ainda mais de manhã, que eu acabei de acordar e tudo. Aí eu fico nessa lerdeza maior ainda. Ele tá preparando um bem que é o preservativo de todos os males, que vai extirpar o mal, porque vai cortar o mal pela raiz, assim, tipo assim, entendeu? Vai cortar o mal pela raiz, que é a vontade humana. A raiz de todos esses males que receberam a cura, o milagre, né? Tipo, os milagres, curar um cego, curar uma pessoa que está doente, cuidar de uma pessoa que está com depressão, ficar cuidando disso, sabe? Deus te dá um dom, a graça para você ir cuidar das pessoas e se ocupar com isso. Então, se a gente fosse trabalhar nisso, né? Tipo assim, ia ter muita coisa pra gente fazer, muita coisa. Se a gente usar esse dom de Deus, usar o dom de Deus, a graça de Deus, para nos ocupar em cuidar das pessoas, das suas coisas, né, de depressão. Por exemplo, eu quero, por exemplo, eu falar para Deus, eu quero, Senhor, uma graça para eu poder conseguir ajudar as pessoas doentes com depressão. Eu ia ficar o dia inteiro cuidando disso, o dia inteiro ocupado com isso, com as pessoas que estão com problemas com depressão, com ansiedade. Eu ia ficar conversando com elas, atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Eu podia ir no hospital onde tem um monte de gente internado na UTI, que está com problemas, né, de doenças mentais, assim. Poderia ter uma graça de Deus, um dom de Deus para conseguir cuidar disso. Cuidar desse tipo de doença. Ou então, não, eu vou Senhor, me dar uma graça para eu poder conseguir evangelizar as pessoas na rua. Tipo assim, eu ia trabalhar com os moradores de rua. Então, eu ia passar o dia inteiro trabalhando no meu serviço, no meu trabalho. E eu ia depois à noite e atender morador de rua para levar para eles a palavra de Deus e converter a alma deles e tudo. Converter eles, alimentar a alma deles, levar comida, levar a palavra, ou então, não, Senhor, me dá uma graça para eu poder ter uma unção assim muito grande para poder fazer pregação em grupo de oração, porque as pessoas estão precisando muito. Então eu ia ficar ocupada com isso, mas ele ocupou a Luísa com ele ocupou a Luísa, a vida dela, o tempo dela, para ela trazer a vontade divina, que vai ser o preservativo de todos esses males. Então, o que é maior? Ela ter cuidado na época dela da vida das pessoas lá e ajudar, ou ela ter trazido um bem que é universal, perene e constante, que está aí disponível. E hoje ele faz com a gente a mesma coisa. A gente fica assim, qual a nossa missão maior? Que ele falou esses dias. Não sei qual vídeo, não sei, Senhor. Foi na série da redenção. A nossa maior missão hoje, como filho da divina vontade, que ele pede pra gente, a vontade dele pra gente, é divulgar o livro do céu. A Luísa era escreveu tudo, né? Receber esse conhecimento e a gente divulga. Então a gente fica ocupado com isso. E mas aí a gente ficou tempo, mas aí, Michelle, você não fica o tempo todo divulgando o livro do céu, você fica só de manhã e no máximo na hora do almoço, uma coisa ali. Então você não tá fazendo sua missão. Eu fico quando Deus quer, o tempo que Ele me dá, eu fico fazendo isso. E enquanto eu não tô fazendo isso,
Eu estou o dia inteiro conectada com a mente divina para poder entender tudo. Eu não desconecto da mente divina. Não desconecto nem um minuto, nem eu estou lá trabalhando. Eu fico muito tempo trabalhando com as pessoas, mas eu não estou cuidando delas, não. Só estou ali para fazer os interesses de Deus. Eu estou olhando para Ele o tempo todo. Eu não vejo ninguém. Não vejo as pessoas. Eu não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém falando comigo. Não estou falando de forma literal. Estou falando que eu só vejo Deus. Eu só vejo a vontade de Deus. Todo mundo que vem falar comigo, vontade é Deus que está falando comigo, através das pessoas. Se elas me pedem alguma coisa, eu faço igualzinho Jesus ensinou para Luísa. Minha filha, não veja as pessoas. Sou eu que estou te pedindo isso. Sou eu que estou te pedindo esse sacrifício. Não olha para ninguém, olha para mim. Olha para mim, sou eu que estou pedindo isso para você. Tá bom? Então eu passo o dia inteiro conectada com ele. Nessa pequenez que ele falou ontem no trecho. Nessa pequenez de ter uma extrema necessidade dele, como uma criança, um bebê de colo, que depende dele para tudo. E eu tenho essa consciência que eu dependo dele para respirar. Que eu dependo dele para, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu preciso dele, de Deus, da vontade de Deus. Eu sei que ele é a fonte de tudo. E eu amo a vontade de Deus. A gente fica nessa consciência. Eu amo a vontade de Deus. E para viver nela, para viver com ela, eu faço qualquer sacrifício. Então é isso. E você não quer nunca, constantemente. Você só quer ficar nesse estado. Igual a Luísa na cama, você não quer sair do seu quadradinho que Deus te colocou, da cerquinha que Deus te colocou. E não importa, por exemplo, um exemplo assim bem simples. Não importa se a gente vive de uma forma tão espiritual, que você quer Deus o tempo todo perto de você, o tempo todo colado com Ele, no colo dele, que você não quer fazer nada errado, nada, você não quer sair da vontade de vir, você não quer sair do cercadinho por nada. Então, uma coisa bem simples assim, por exemplo, eu tô lá trabalhando, né? Tô lá trabalhando, fazendo minhas coisas. Aí, tem dias que eu fico na minha própria mesa de trabalho para poder estudar. Eu levo meu computador e fico ouvindo vídeo no fone e fazendo anotação na hora do almoço, né? Mas eu tenho 1 hora de almoço por dia. É o que tá no meu contrato de trabalho. Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, mais 1 hora de almoço. Então, eu tenho que trabalhar e eu bato o ponto, é contado cada segundo. Então, beleza. Aí eu vou e tiro 1 hora de almoço. Só que eu fico na minha própria mesa. Eu almoço lá, eu vou estudar. Aí tem hora que me dá uma vontade assim, nossa, eu queria tanto. Eu bato meu ponto, né? Aí eu queria voltar pra minha mesa. E ao invés de voltar pro meu trabalho, eu continuar estudando. Dá uma vontade tão grande. Eu vou estudar mais um pouquinho. Né? Eu tô lá na minha mesa, as pessoas nem sabem o que eu tô fazendo. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que eu tô fazendo. Se eu tô trabalhando, se eu não tô. Eu posso estar no meu computador trabalhando, né? Ninguém percebe. E as pessoas também não estão lá. Não tem, às vezes, ninguém perto de mim. Ninguém. Todo mundo almoçando. Meus colegas almoçando, meu gestor tudo almoçando. Ninguém tá me vigiando para ver se eu tô trabalhando ou não. Eu poderia muito bem continuar lá estudando. Já bati meu ponto, já retornei pro trabalho, né? Já acabou meu horário de almoço. Eu poderia continuar estudando. E eu olho pro lado e não vejo ninguém. Ninguém ia me repreender, ia me, me corrigir e falar que nada disso. Ninguém ia ver nada. Ninguém ia ver nada. Aí dá uma vontade assim, eu vou estudar mais um pouquinho. Na mesma hora vem uma luz. Não é certo fazer isso. Obedece. Obedece. Acabou o seu horário de almoço. Na mesma hora vem. Acabou o seu horário de almoço, volto pro trabalho. Na mesma hora eu volto. Ah, sim, Senhor. Eu obedeço, não às regras humanas. Eu não obedeço às pessoas. Eu obedeço a Deus. Vem uma luz na minha cabeça.
A vontade dele está constantemente me mostrando o que ele quer, o que é mais correto, o que é mais justo, o que ele quer. Aí eu falo, tá bom, papai, eu volto. E vou e largo esse momento de estudo e vou trabalhar. Então é isso, isso é ser dependente de Deus, é ter essa pequenez, porque você ama tanto seu pai, você fica tão colada nele, você sabe que ele é sua vida, tudo vem dele, e você não quer sair de perto dele. E você sabe que você ama tanto e não quer ofender. Então não precisa ter nenhuma lei, nenhuma regra, nenhuma pessoa te vigiando, nem alguém falando para você, volta agora, já acabou o seu hora de almoço, nem precisa o chefe aparecer. Não vou ficar aqui escondido, meu chefe não vai ver mesmo, então eu vou ficar aqui no computador estudando outra coisa. Não precisa. Meu chefe pode estar viajando lá para a China e nem saber o que eu estou fazendo, e pensar que eu fiz, e não importa. O que importa, eu não vejo nada, eu só vejo a vontade de Deus. É só isso, só ela que importa. Então você fica assim, constantemente nesse cercadinho. Vivendo a vontade de ver, vivendo cada segundo a vontade divina no seu dia. Mas a missão mais importante é a divulgação, e você faz. Você fica ocupado, mesmo Jesus está falando aqui da Luísa, né, que formou o reino nela. E ela ficava ocupada para suplicar, para implorar esse reino. E ela foi tirada até da vida exterior, né? Ela ficava na cama o tempo todo. Porque ela é cabeça de missão, ela é que ia ser a primeira para receber tudo isso. Mas mesmo a gente que tem essa vida, né? Posso falar da minha vida, né? Dar como exemplo. Que tem essa vida normal, trabalhando, cuidando de filho, de casa, cuidando. Agora tem que cuidar até cuidar da saúde, ir pra academia, ir não sei, no médico, numa vida comum, mesmo assim. A gente não se sente. A gente sente isso, que o nosso interior é ocupado. Que você tá o tempo todo ocupada nesse trabalho interior, que você tá ocupado o tempo todo olhando para Deus e falando com Ele, mesmo fazendo esse monte de coisa. Você não tira os olhos dele. É muito incrível, é muito lindo viver assim. O tempo todo você tá olhando para Deus, parece que sua alma fica o tempo todo em adoração, assim. Mas não é assim, adoração paradinha olhando para Ele, não, é fazendo tudo junto com Ele. É o tempo todo olhando para Ele, querendo fazer as coisas junto com Ele. Tudo. Tudo. E você é tão pequena, que você não fica assim. Você não fica pensando assim, mas Deus é meu Pai tão importante, meu Pai é tão grande, tão infinito, tão poderoso. Ele vai querer fazer comigo isso que eu tô fazendo. Eu tô, sei lá, lavando a louça, tô arrumando a casa. Por que eu vou me achar vou me achar tanto achando que Deus vai querer fazer isso comigo? Ele é tão importante, ele deve estar cuidando de outra coisa. Agora eu vou ficar aqui sozinha lavando minha louça, mas Deus, eu sou uma miséria, um pecado, uma coisa horrorosa. Não vou chamar Deus não, porque ele é muito santo, ele não vai querer fazer isso comigo. Ficar aqui junto comigo. O que eu tenho que ele vai querer ficar aqui comigo? Não tem isso. Você entende que você depende dele para tudo e que ele quer estar com você. Que ele não quer ficar isolado. Você escuta as palavras dele e fala, nossa, ele não quer ficar isolado. Você não duvida do amor dele. Você entende que você é o nada e que ele é o tudo e que ele quer ficar com você e você quer ficar com ele, pronto. Simples assim. Você faz tudo junto com ele. Nessa consciência constante. Você tá fazendo exercício físico, você não enxerga nada, só enxerga Deus. Dentro da academia. Um monte de gente lá, tudo, um monte de gente lá e você fica. Você vai lá, faz seu exercício, invisível, você é invisível, parece ser invisível. Eu tenho essa impressão, sou invisível.
E não tem problema nenhum em saber que eu sou invisível. Não acho nada, eu simplesmente vou lá fazer meu exercício ouvindo no fone de ouvido, ouvindo o livro do céu, ouvindo as pessoas, a maioria vai fazer exercício ouvindo aquelas músicas lá, não sei nem o nome. Eu fico ouvindo a Aline falando, Jesus falando através dela, né? A divina vontade, na voz da Aline e das pessoas fazendo os vídeos. Ouvindo, colocando em dia os estudos e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. E fazendo o exercício. O tempo todo é assim. Conectado, ocupado, igual ele falou, que é ocupada. Para preparar, o reino já está na terra, só que tem que divulgar, tem que ser conhecido. Então a gente fica o tempo todo trabalhando. Ó, tenho-te comigo, faço-te navegar o mar interminável dele, para te dar acesso junto ao Pai, a fim de que ele suplique e vença os impérios. Isso que a Luísa fez. Mas a gente fica num trabalho constante, tenho com Deus, para receber tudo. E receber tudo é entender tudo. Entender essas palavras. Isso é o receber o reino na nossa alma. Jesus fez esse trabalho nela, né? Tendo ela com ele, navegando nesse mar interminável para ela escrever tudo. E agora a gente recebe tudo. E receber tudo é entender. Então a gente fica nessa constante, né? Recebendo. E para cumprir e consumar em ti toda a força milagrosa que se necessita para um reino tão santo, tenho-te continuamente ocupado em teu interior no trabalho de meu reino. Com ela, foi para ela passar em cada ato, colocar o eu te amo dela em cada ato, o reconhecimento em cada ato, entender a divina vontade, escrever. E ele tem a gente continuamente ocupado no nosso interior, nesse trabalho também, para a gente entender, receber tudo e doar, e multiplicar, e divulgar. Também é assim. Faço-te girar continuamente para fazer e refazer, para completar tudo o que se necessita e que todos deveriam fazer, para formar o grande milagre de meu reino. Todos deveriam estar estudando isso. Todos deveriam estar recebendo. Isso aqui é para todos. E a gente faz em nome de todos. Recebe em nome de todos esse bem. Isso é amor, gente. É muito amor fazer isso. Receber o que Deus quer dar. Ele é poderoso, poderoso, poderoso. Pode fazer tudo na criatura. E a gente só fala sim, sim e recebe tudo. E tem esse sacrifício, né, pra gente receber esses conhecimentos. Todos deveriam fazer, a gente faz em nome de todos. Recebe em nome de todos. Tudo que Deus quer dar. Tudo que Deus quer dar. Ele fala assim que o ser dele é como se ele tivesse, como se na natureza dele ele tivesse a necessidade de dar, de doar. Ele ama se doar. Ele ama se doar para a criatura, doar o que ele é. Aí a gente vai receber. Isso é amor. Se você sabe que ele ama doar, então o que você vai fazer? Receber. Receber. E não ficar. E é igual ele falou ontem na live. Foi muito importante o que ele falou. A gente não ficar duvidando de nada. Você lê o livro do céu e falar, é isso mesmo. Ele está fazendo isso aqui na minha vida. Isso daqui. Não foi só a Luísa que viveu isso aqui, não, ó Jesus. Não foi. O Senhor está falando aqui com ela. Tenho-te comigo, faço-te navegar. E fico com ela o tempo todo junto. Comigo também. O Senhor fica comigo o tempo todo fazendo tudo. Tenho-te comigo também. Isso aqui também acontece comigo. O Senhor está comigo o tempo todo. E eu estou ocupado o tempo todo nesse trabalho interior. Não para formar o reino, porque já está formado, mas para receber o reino. E para divulgar isso. É isso mesmo que está acontecendo. Isso é você colocar Deus lá nas alturas, onde Ele deve estar, onde é o lugar dele, né? Não é colocar, é reconhecer. Reconhecer. Ele é poderoso, Ele pode fazer tudo. E eu não sou nada, mas Ele é o todo, e Ele quer colocar em mim Ele mesmo o todo.
E ele coloca, se eu deixar. Eu não vou colocar obstáculos. Como ele falou, a criatura é tão pequena, ela é pequena, pequena. A minha vontade tem o poder, a virtude de retornar a alma pequena. E a alma que é pequena, ela não coloca nenhum obstáculo, nenhum estorvo para fazer o que eu quero fazer. Ela sabe que ela não é nada e que eu sou tudo. Ela reconhece o meu poder, ela reconhece que eu sou poderoso e eu posso fazer tudo com ela, tudo o que eu quiser. Ela reconhece o poder da minha vontade. A minha vontade fala Fiat e cria sol, mundos e estrelas e galáxias. E eu não posso fazer isso com ela? E a alma dela é um céu para mim? Eu posso fazer isso? A única coisa que atrapalha é a própria vontade, porque ele não tira a nossa liberdade. Ele quer isso, ele quer fazer tudo, mas ele quer amor. E você falar assim é amor. Sim, eu quero. E você não colocar Deus como um ser pequeno, incapaz. Ele é tudo. Se ele falou assim, ó, ele fala assim, ó, minha vontade tem o poder de tornar a criatura pequena. Então, é só ele falar Fiat, ele tem o poder. Então, se ele tem o poder de fazer isso com qualquer pessoa. Então você fala, eu quero, Senhor, eu tô lendo esse livro aqui. E está acontecendo mesmo. Comprova isso mesmo. A gente fica desse jeitinho, pequeno desse jeito. Realmente é isso que acontece. Eu sou pequena, tão pequena que eu tenho essa consciência, que eu não faço nada sozinha. O tempo todo, até dormindo, Senhor, eu tô sabendo que eu tô recebendo tudo do Senhor. E que eu tenho essa extrema necessidade da sua vontade constantemente. Então é isso. Aí ele fala aqui, tenho-te continuamente ocupado em teu interior no trabalho de meu reino. Na Luísa para formar, na gente para receber e divulgar. Faço-te girar continuamente para fazer e refazer, para completar tudo o que se necessita e que todos deveriam fazer, para formar o grande milagre de meu reino. Para formar o grande milagre do reino, formou a Luísa, recebeu. Formou na Luísa, ela recebeu e através dela a gente recebe. Mas o plano dele só está completo e ele fala, no 7º dia descansou e ele repousa na criação quando a gente receber. Não foi só para Luísa o reino. Formou nela, ela sendo a primeira, a primogênita, mas através dela a gente recebe. Então ele só vai falar, repousei, a minha obra está completa quando mais almas receber esse reino. Ela foi a primeira, mas não é a única. Se ficar nela só, não é isso. Então, o grande milagre do reino é o reino da divina vontade no meio das criaturas. E não é só na criatura Luísa. Tanto que é o livro do céu. O título do livro do céu. O reino da divina vontade em meio às criaturas. No plural. Muitas criaturas. A chamada as criaturas à ordem. Muitas criaturas. Todas as criaturas. Todas ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. O livro do céu é isso, a chamada, as criaturas para voltar para o seu posto. Então, o grande milagre é acontecer isso, a gente voltar. Para voltar tem que receber, tem que ler o livro do céu. E aí ele fica assim, tá também com a gente nesse trabalho. Faço-te girar continuamente para fazer e refazer, para completar tudo o que se necessita, para formar o grande milagre de meu reino. E externamente nada deixo aparecer de milagroso em ti, exceto a luz de minha vontade. Nada de milagroso na Luísa. Ela não fazia nada extraordinário assim de cura, de tudo, como ele já falou. E a gente também. Para muitos a gente aparece como pessoas até por causa dos nossos defeitos, das nossas limitações, até que a gente está em pecado. Uma pessoa pecadora que ofende a Deus. Tem gente que pode pensar isso. Às vezes a nossa pequenez, a nossa limitação, como Jesus estava falando no vídeo 7, né? Na série da redenção, a Aline falando, né? Como
como seria se ela fosse... Ela falando como se ela estivesse falando com um sacerdote em confissão. Ela ia falar para ele, eu o tempo todo eu tô pensando na vontade de Deus, pensando em Deus. E aí eu continuo tendo meus defeitos, minhas limitações. Mas eu tô todo o tempo. Tudo que acontece eu aceito. Tudo que acontece na minha vida eu aceito. Sofrimento eu aceito, ofereço para Deus. Tô continuamente, constantemente assim. Na minha família, no meu trabalho e tudo. E às vezes as pessoas podem até achar que a gente tem falhas, a gente é limitado, não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a minha mãe, se eu não consigo dar tanta atenção para ela, né? Às vezes eu não consigo dar tanta atenção para a minha família e tudo. Quem vê pode achar que eu sou que eu tô falhando com a minha mãe, tô falhando no meu dever de filho, mas eu sou limitada, né? O que ela explicou e o que acontece com a gente também. Muitas vezes as pessoas podem achar, não, você é falha, você não é nada, você nem liga para sua mãe todo dia. Eu, por exemplo, na minha vida, se alguém for analisar a minha vida, vai achar um monte de defeito. Um monte de defeito. Ah, você não tem santidade nenhuma. Não tem a graça de Deus aí, não. Você está vivendo em pecado. Porque se você vivesse na graça de Deus, com a vontade de Deus, você ia ser uma ótima filha. Você ia ligar para sua mãe todo dia, você ia preocupar com ela, você ia lá na casa dela, mesmo longe, você ia todo mês na casa dela, não sei, tipo assim. Você não ia ter você não ia falhar com as pessoas, se você é falha. Então, exteriormente, se a pessoa for analisar sua vida humana, exteriormente assim, ó, vai ver um monte de defeito. Mas seu coração só tem amor por Deus. Você nunca tem a intenção de ofender a Deus e de ofender ninguém. Mas você continua sendo limitada, continua tendo limitação de tempo. Limitação de tempo, você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, mas Deus, aí você fica muito ocupada a sua alma sempre ocupada, seu pensamento, sua cabeça sempre ocupada em receber tudo da divina vontade, o conhecimento. Então outras coisas vão ficando em segundo plano, mas não é que você está pecando, não. E aí alguns poderiam dizer, como que essa pessoa vive na divina vontade se ela é desse jeito, né? Se ela é tão falha, se ela é tão limitada, cheia de defeitos, eu não tô vendo nada de extraordinário nela. Lerda, é muito lerda, é muito simples, né? O jeito que ela fala, nem sabe falar direito, na hora que vai falar, esquece as palavras. Exteriormente as pessoas ninguém vai ver. Vai olhar para você exteriormente e vai ver. A única coisa que fica exposto é a luz de minha vontade. E isso as pessoas percebem, né? Como foi falado também nesses vídeos do Reino da Redenção. As pessoas percebem que você não quer ofender a Deus, que você quer só fazer a vontade dele. E isso as pessoas percebem. Igual eu contei, né? Do meu esposo. Ele falou que não queria, tá bom, eu obedeço. Ainda fui lá e falei no grupo da família, eu obedeço, eu não vou fazer. Irmão, eu tinha falado que eu ia pegar o armário na sua casa, não vou pegar mais não, tá? Porque meu esposo não quer, não. Ah, é ele que manda, sim, é ele que manda. Pronto, final. A pessoa entende, ó, ela é obediente ao esposo. Ele que manda. Então fica evidente a luz da divina vontade, a vontade de Deus. E aí ele fala, alguns poderiam dizer, tanto expressais que manifesta o bendito Jesus a esta criatura, deste reino do Fiat divino, os bens que trará ultrapassarão criação e redenção, aliás, será uma coroa tanto de uma como da outra, e apesar de tanto bem, nenhuma coisa milagrosa no exterior se vê nela, como confirmação do grande bem deste reino do eterno Fiat, enquanto os outros santos, sem o presságio deste grande bem, fizeram milagres a cada passo. Você não vai nem um milagre a cada passo.
Então, a Luísa também não fez, ela recebeu esses conhecimentos que ultrapassam os bens que ela recebeu e deixou em depósito para a gente receber e que a gente está recebendo agora, ultrapassa os bens da criação e redenção, é como coroa esses bens da criação e redenção. E mesmo assim não se vê nada de milagroso, nenhum presságio, enquanto os outros santos faziam milagre a cada passo. Como assim? Então devia ser muito mais que os outros santos. Mas, aí ele já falou isso, mas vamos ler de novo, né? Mas se você olhar para trás e considerar a minha amada mãe, a mais santa de todas as criaturas, o grande bem que encerrou em si e que trouxe às criaturas, não há quem possa comparar-se a ela. Ela fez o grande milagre de conceber em si o verbo divino e o presságio de dar um Deus a cada criatura. Ela não fez nada exteriormente, ela era muito comum, mas ela fez o maior milagre de todos, dar Deus às criaturas. Agora, quem deve fazer o mais não é necessário que faça o menos. Assim, diante do grande milagre do reino de minha vontade, restabelecido em meio às criaturas, todos os outros milagres serão pequenas chaminhas diante do grande sol de meu querer. Não tem necessidade de fazer esses milagres igual os santos humanos faziam, porque o grande milagre o que ela fez foi um grande milagre de dar a vontade divina de novo, perdida lá por causa da desobediência. Tem maior bem que esse? Não existe maior bem do que a própria vontade de Deus, que é o próprio Deus. Não existe. Não existe. E foi isso que Jesus fez através da Luísa. E é isso que a gente está recebendo. Então a gente ficou ocupado nisso. O maior bem de todos. O reino da divina vontade. O resto fica em segundo plano. Não é que a gente deixa as coisas da vida humana desordenadas, não. Igual eu falei. Deus me lembra. Volta pro trabalho. Não é para você ficar estudando na hora do trabalho. Não é correto isso. E você não quer sair desse cercadinho. Continua. Tá bom, Senhor. Vou continuar. E vai. Sem questionar nada. Você nem fala nada. Você só vem a luz na sua cabeça e você começa a trabalhar. Não fica falando nada para Deus. É uma coisa muito simples. É simples demais. Eu não fico... Deus falou comigo. Eu tenho que me ajoelhar em adoração e falar: sim, Senhor, tô aqui. Nada disso. Vem um pensamento, uma luzinha na sua mente, pisca. Acabou seu horário de trabalho? Sim, já liga o computador e começa a trabalhar. Então é assim, muito simples. E aí, esse é o grande bem. Então quem faz não tem esses milagres, essas coisas, não tem. Que tinha na santidade humana. Os santos faziam milagre a cada passo. Nessa a gente vê a vida dos santos, muitos milagres, curas, pessoas que pediram a intercessão do santo e foi curada. E há muitos exemplos, né? A Santa Rita de Cássia, que ficou molhando lá o pedaço de madeira seco e se tornou uma videira. Um milagre, nossa, um milagre incrível que ela fez. Né, que ela não, Deus que fez através dela, que, né, foi Ele que deu essa graça, é Ele que é tudo. Não tem essa necessidade, porque o que Ele está fazendo agora é dando o maior de todos os bens, o bem que é a vontade dEle. Assim, diante do grande, todos os outros milagres serão pequenas chaminhas diante do grande sol do meu querer. Cada dito, verdade e manifestação sobre ele, tá vendo? Que é o livro do céu, que ele falou, que eu tava falando, ó. O milagre é o livro do céu, o bem é o livro do céu. O grande milagre que ele fez tá aqui, ó, na minha mão aqui, impresso aqui. O grande milagre tá aqui na minha mão, porque eu tô lendo o livro aqui, que eu mandei imprimir. Tá na minha mão aqui o grande milagre, que seja no celular, que seja no computador. Tá aqui na sua frente o grande milagre. A vontade divina tá aqui, ó, escrita. E você recebe o reino, lendo o livro do céu, ó. Cada dito, cada verdade, manifestação é um milagre que saiu de minha vontade. Como preservativo de todo o mal. O que é o preservativo de todo o mal?
O que é o preservativo de todo mal? É o conhecimento, tá aqui na sua mão, aqui, ó, na sua mão. Não é um milagre que Deus vai fazer, assim, uma manifestação, assim, que ele vai vir do céu, que você vai ver ele no trono dele, glorioso, e ele vai tocar na sua cabeça, vai fazer um milagre, e aí vai te curar de todos os males, vai tirar de você todas as trevas, e você vai sair desse encontro com Deus totalmente diferente, e vai voltar à ordem primordial da criação, e você vai começar ser santo, divino a partir disso. Então tem que vir Jesus, você tem que ver ele com todos os anjos ao redor dele e ele tocar em você, na sua boca e pronto, você está purificado. A partir daí você é um filho da divina vontade. Não é isso, está aqui na sua mão, de forma muito simples. Você pega o livro e lê. É o conhecimento, gente, é o conhecimento que faz que faz a gente retornar ao primordial da criação. Receber o reino é pegar o livro e ler. Cada dito, verdade e manifestação sobre o reino, sobre a minha vontade, é um milagre que saiu de minha vontade, como preservativo de todo o mal, e para vincular as criaturas a um bem infinito, a uma glória maior, a uma nova beleza toda divina. Aí a gente pode, algumas pessoas podem, mas como pode um livro, palavrinhas fazer isso? Como que pode isso acontecer? Não, eu tinha que ver Deus na minha frente, eu tinha que ver a chaga sangrando na minha mão, no meu coração, nos meus pés. Eu tinha que ter essas experiências místicas, assim, para poder ter certeza que está acontecendo, que eu estou na vontade divina. Não tem nada disso. A palavra dele é poderosa. É você querer colocar. É o que a gente estava falando ontem. É diminuir Deus. Isso é soberba. Isso não é humildade. Ele está falando que é o livro, que é cada palavra dele, que é o milagre dos milagres, cada dito, palavra, manifestação sobre a minha vontade, que é o milagre. Sim, Senhor, eu creio e é mesmo, é verdade. Esse livro faz a gente voltar ao primordial da criação. Estou aqui para confirmar, Senhor, é verdade. Cada palavrinha dessa aqui, cada manifestação é um milagre que sai da sua vontade, realmente, como preservativo de todo o mal. É verdade, porque é desse jeito mesmo que eu vivo. Eu não quero o mal, não. Eu não quero pecar, não. Eu não ofendo a Deus, não. Eu não vivo em pecado mais, não. É verdade, Senhor. Você está falando que preservativo de todo mal. É verdade. Isso mesmo. Essas palavras têm esse poder. E olha que eu nem li tudo ainda tem tanta coisa para ler. E eu já sei que isso aqui é verdade, eu confirmo. A gente vive assim mesmo. Vinculado a esse grande bem. É verdade. É verdade, sua palavra é poderosa. Foi com a palavra que o Senhor criou tudo e continua criando na nossa alma com a palavra. Ele criou tudo com a palavra. Fiat, faça-se. E ele nesse livro fica o tempo todo falando faça-se, faça-se, faça-se. E cria um céu na sua alma mais belo do que o céu aqui da criação. Mas eu não vejo nada disso, não vejo céu nenhum em mim. Ele vê. É tudo espiritual. Você não vai ver nada brilhando na sua cabeça. Nada. É espiritual. É na alma. Não precisa eu ver. Não preciso ver nada. Eu só entendo. É minha inteligência. O céu é a minha inteligência. É as potências da alma em pleno funcionamento. Inteligência, memória e vontade. É lá que está refletido a Santíssima Trindade. O Pai na vontade, o Filho na inteligência e o Espírito Santo na memória. É lá que está o céu, que está Deus. Deus que é o céu, Deus que é o paraíso. É Ele que é o céu. Então, se Ele está refletido na sua alma, na sua inteligência, memória e vontade, foi lá que ele se colocou. É nessas potências da alma que Ele está. Inteligência, memória e vontade. Então, é lá que está refletida, onde você retorna a semelhança com Ele.
Quando ele está na sua inteligência, na sua memória e na sua vontade. E ele está. E esse conhecimento faz isso. Ele toma o posto dele de novo, na sua inteligência, memória e vontade, através do conhecimento. A sua inteligência contempla o que está aqui e a sua vontade fala, eu quero. O tempo todo você está falando, eu quero para Deus. Fiat para tudo. Então é isso mesmo, Senhor, é milagre mesmo. E acontece. Confirmo, testemunho o que está aqui. Preservativo de todo mal, você vê nas suas atitudes que você não quer o mal nunca. Você nunca quer ofender a Deus. Nunca. Em cada passo que você dá, em cada olhar, em cada segundo. Você percebe nas suas atitudes, nas coisas palpáveis mesmo, nas suas atitudes com as pessoas, no trabalho, na casa, com o marido. Tudo, no trânsito. Em tudo você vê isso. Que você não quer ofender a Deus. Que você não quer ofender a Deus não ofendendo o próximo. Sendo justa em cada segundo. Só amando todo mundo. Mas você só vê Deus. Você não vê as pessoas, você vê só Deus. A vontade de Deus, a presença de Deus. Uma alma que está ali que é uma criatura de Deus. Um filho de Deus que está na sua frente. Então você vê Deus. Você não quer ofender a Deus. Então você não ofende as pessoas. Não é injusta com ninguém. Não tem ódio de ninguém. Só ama. Ninguém vai ver isso. Ninguém vai ver isso. Mas no seu coração você tem essa certeza que só sai amor. Só sai luz. Cada verdade minha sobre meu eterno querer. Olha só, meu Deus do céu. Cada verdade minha sobre meu eterno querer, cada palavrinha dessa aqui, que está nesse livro, contém o poder e a virtude prodigiosa, mais que se ressuscitasse a um morto, que se curasse um leproso, que um cego visse, que o mudo falasse. Porque minhas palavras sobre a santidade e poder do meu Fiat ressuscitarão as almas à sua origem, as curarão da lepra que produziu a vontade humana, lhes dará a vista para ver os bens do reino de minha vontade, porque até agora eram como cegos. Lhes dará a palavra tanto os mudos que, enquanto sabiam dizer tantas outras coisas, somente para a minha vontade eram como tantos mudos que não tinham palavra. E além disso, o grande milagre de poder dar uma vontade divina a cada criatura, que contém todos os bens. O que não lhes dará quando estiver na posse dos filhos do seu reino? Eis porque te tenho todo ocupado no trabalho deste meu reino, e há muito que fazer para preparar o grande milagre de que o reino seja conhecido e possuído, tá vendo? Conhecido e possuído. Formado, conhecido e possuído. E agora é o que está acontecendo. A gente está conhecendo e possuindo. E o trabalho da Luísa não terminou quando ela foi para o céu. Ele fala que ela continua o trabalho dela na terra. E ela está trabalhando aqui junto com a gente. Ele fala isso. O seu trabalho não vai terminar quando você for para o céu. Você vai estar constantemente indo e vindo na terra para continuar o trabalho. O trabalho dela não se concluiu aqui na terra. Tipo assim, na vida mortal dela. Ela deixou tudo e ela trabalha junto com Deus para as criaturas conhecer e possuir, que é o que a gente está fazendo. A gente está possuindo, recebendo o reino. E é nas palavras, ele deixa muito claro, é a minha verdade que tem. O que tem a virtude prodigiosa de ressuscitar um morto? Essas palavras, esse livro que tem essa virtude prodigiosa de ressuscitar um morto, de curar um leproso, um cego, não é físico, é espiritual, só importa o espiritual. Ele falou, tem bens ainda para o corpo, mas isso gente, isso não importa. Não importa muito não, né? Só ressuscitar sua alma. Ressuscitar sua alma para voltar ao estado de origem. Abrir seus olhos para você ver quem você é, para você ver os bens do reino. De viver isso.
de possuir esse reino, conhecer e possuir. Lhes dará a vista para ver os reinos, os prodígios, não, como é que é? Peraí. Lhes dará a vista para ver os bens do reino, porque até agora eram como cegos, não viam. Lhes dará a palavra a tantos mudos que, enquanto sabiam dizer outras tantas coisas, somente para a minha vontade, era como tantos mudos que não tinham palavra. Ninguém sabia falar da palavra da divina vontade. Só aqui que está esse conhecimento. E além disso, o grande milagre de poder dar uma vontade divina a cada criatura, que contém todos os bens. A vontade divina contém todos os bens. O que não lhes será, o que não lhes dará, quando estiver na posse dos filhos do seu reino, que somos nós, os filhos do reino? Eis porque te tenho tantos bens que a gente recebe. Eis porque te tenho toda ocupada no trabalho deste meu reino. E há muito o que fazer para preparar o grande milagre de que o reino do Filho seja conhecido e possuído. Por isso, seja atento em atravessar o mar interminável de minha vontade, a fim de que venha estabelecida a ordem entre Criador e criatura, e assim poderei fazer o grande milagre por meio de ti, de que o homem regresse à sua origem de onde saiu. E fez. Ele fez, por meio dela, esse grande milagre, de que o homem regressasse à sua origem de onde saiu. Ele fez primeiro nela e agora está fazendo na gente. E a gente retorna à ordem de onde saímos, à origem de onde saímos. Ressuscitou a nossa alma. Ressuscitou nossa alma. Curou todos os males que a vontade humana fez na nossa alma. É isso. Falta um parágrafo ainda. Depois a gente continua. Ela vai questionar, como assim? Cada palavra é um milagre. Ele vai explicar. Ai, que delícia ele explicar isso. Como que é o maior milagre a palavra dele? Ele vai explicar. Por que a palavra dele é o maior milagre? É isso que ela ficou pensando. Ela ficou pensando no que cada palavra... Ela falou assim, eu estava pensando no que está escrito acima. Especialmente no que cada palavra e manifestação sobre a suprema vontade é um milagre saído dela. Ela ficou pensativa. Como assim, né? A palavra é um milagre? A palavra é o maior milagre? Aí ele vai explicar. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.